Então, antes de qualquer coisa, eu só queria pedir desculpa pela demora, porque eu tinha parte do roteiro pronta, assim como eu disse no último vídeo, não no último vídeo, que o último vídeo foi do Sorá, mas no vídeo antes desse, só que, meus amiguinhos, eu acabei perdendo a primeira parte do roteiro. Então, eu tive que reescrever tudo do zero, e eu realmente estou muito irritado por ter que fazer isso um pouco tarde e ter que atrasar toda a produção do vídeo, e ter um cachorro latindo do fundo, que não cala a boca. Não sei se vocês estão ouvindo. De qualquer modo, sim, eu sei que eu sou um idiota, não precisa comentar isso aqui embaixo. Mais ou menos isso me deu uma segunda chance de dar uma melhoradinha na primeira versão do roteiro, que tava meio crua, então, sei lá. Não sei se essa versão aqui ficou um pouco melhor, mas se ela parecer um pouco estranha, vocês já devem saber o porquê. Porque meio que eu tive que reescrever tudo nas pressas, senão isso aqui ia se atrasar mais ainda. Bom, como foi citado nos vídeos anteriores, o Bikini Bottom Horror é uma fan webcomic publicada no site Seon Simulation, onde a gente observa uma realidade alternativa do mundo do Bob Esponja completamente insana, sério, completamente maluca, composta por violência e tudo que é de bom. Acontece que no último episódio, após ter sido capturada por cópias cultistas do Patrick, a Sandy finalmente descobre quais eram os planos por trás do misterioso processo de reunião. Acontece que naquele abismo tão belo e magnífico, cópias da estrela que haviam se alimentado da carne dos cidadãos se entregavam para compor o corpo colossal daquele que havia sido torturado. Uma enorme representação cruel da fome e desejo de vingança daquele que sofreu por tantos anos. Na luta contra a criatura, diversas vidas foram perdidas, como o Larry, que havia ajudado o Kraken a lutar contra as cópias, ou até mesmo o Plankton, que foi devorado por uma pequena cópia pouco tempo depois de revelar a única coisa que impedia a estrela de se regenerar: o fogo. Com o tempo, após o Molusco perder um dos seus corações e Sandy ter que voltar para a superfície após perder seu capacete, não havia sobrado mais ninguém para impedir que aquele caos se espalhasse por todo o oceano. Isso é, até um certo alguém repentinamente renascer. Ele estava de volta. Na última vez em que a Esponja e o Estrela se encontraram, um dos dois havia sido cruelmente assassinado, e naquele momento a situação não era tão diferente. O Estrela, justificavelmente surpreendido com a presença que havia o salvado, pergunta como aquilo poderia ser possível, afinal ele mesmo havia o matado. E aqui está mais uma justificativa interessantíssima vinda diretamente da biologia real das esponjas do mar. De acordo com Bob, as estrelas do mar não eram as únicas criaturas marinhas capazes de se regenerar, até porque esponjas do mar também possuíam essa capacidade, só que em um patamar um pouco diferente. Para quem não sabe, as poríferas, conhecidas vulgarmente como esponjas, possuem uma capacidade de regeneração tão absurda e constantemente presente na sua biologia que algumas são capazes de se recuperarem através de uma só célula. Ou seja, tu pode pintar e bordar com um animal desses que, enquanto ainda tiver uma célula sobrando, ela ainda vai ser capaz de se regenerar. E é basicamente com esse processo que o nosso amigo esponjoso voltou à vida, através dos restos do seu corpo que espirraram no Patrick quando ele estava o devorando. Esses mesmos restos foram crescendo e se espalhando entre as milhares de cópias que o Rosado teria feito de si mesmo, permitindo que a massa biológica que antes formava o corpo quadrado e amigável do amarelado, agora se juntasse em um corpo incrivelmente maior e monstruoso. O interessante dessa transformação é que enquanto o Bob vai crescendo cada vez mais por conta das células que ele juntou, ele vai cantando a musiquinha da amizade que ele canta com Plankton lá no episódio 10B da primeira temporada do desenho. Porém, aqui existem algumas alterações na letra que deixam ela um pouquinho diferente. E ela fica mais ou menos assim: F é pela amizade que não dura para sempre. U é para você me matou. N é para qualquer lugar em que você pense que está seguro, pois não está aqui embaixo do mar sombrio. Vocês não têm ideia do quanto me dói o fato das rimas e significados das letras que formam a palavra fun se perderem na tradução, mas vocês entenderam a vibe da coisa. Na sua forma bestial, o Porífera então questiona a estrela com uma pergunta muito parecida com aquela feita no início da história. Você sabe como as esponjas do mar se alimentam, Patrick? E assim como no início de tudo, o responsável pela pergunta não espera por uma resposta, declarando que iria demonstrar como o processo ocorria, fazendo isso da forma mais prática possível. Ele começa utilizando seus poros para absorver a sua comida para dentro da sua pele. Tendo sua presa próxima o suficiente, seu corpo esponjoso realiza o processo de filtração para separar os nutrientes de qualquer material desnecessário. Nessa pequena demonstração, basicamente todas as cópias presentes na área foram simplesmente eliminadas, se transformando em apenas uma nuvem de sangue e dejetos que eram expelidas pelos poros da besta, com exceção do Patrick original, que por pouco é resgatada pelo Kraken.
Após esse pequeno massacre inicial, o Porífera então se vira para o pequeno Patrick, afirmando que havia apenas mais uma estrela para ser extinta, forçando o pobre Rosado a implorar por perdão, repetindo várias vezes que estava arrependido por ter permitido que tudo aquilo acontecesse. O que surpreendentemente faz com que a Esponja responda que sabia muito bem que seu amigo estava arrependido, mas aquele que havia sido torturado não estava. Naquele momento, o monstro não era apenas uma consequência dos atos cruéis do seu siriguejo, mas sim algo muito pior, algo que precisava ser parado imediatamente. O Molusco brinca que até seria interessante ver uma luta até a morte entre as duas criaturas que poderiam facilmente se regenerar. Porém, eles ainda precisavam de algum plano para acabar com aquilo. E por sorte, eles ainda se lembravam de qual foi o único elemento que impediu aquele que foi torturado de se regenerar, que no caso é o fogo. Assim, tendo mais um aliado para atrasar a criatura e o conhecimento de como terminar de uma vez com aquele pesadelo, a luta final finalmente se inicia. Antes da gente prosseguir, a narrativa acaba mudando seu foco para um personagem que acabou saindo de cena alguns capítulos atrás, que no caso é a Sandy. Naquele momento, ela se encontrava boiando no mar sem poder fazer nada, se culpando a todo momento por ter que sair da luta pelo simples fato de ser uma mamífero. Durante esse tempo de autodepreciação, ela percebe uma movimentação estranha na água. Repentinamente, algo grande começa a emergir, grande o suficiente para levantar Esquilo com ele. Acontece que esse objeto misterioso se tratava do bote invisível do falecido Homem-Sereia, sendo pilotado por um mexilhãozinho que não estava muito acostumado a pilotar. Aparentemente ele estava tentando chegar no Siri Cascudo, mas por não ter licença para dirigir, pilotar aquele bote com volante, painel e marcha invisível se mostrou ser um desafio muito grande. Ao ser questionado por Sandy, o sidekick então revela o que havia acontecido com seu parceiro, como ele havia sido assassinado após usar uma máscara de estrela falsa que foi enviada do próprio Siri Cascudo, e como ele mesmo estava indo até lá para poder se vingar. Sandy acaba se lamentando por não poder ajudar sem seu equipamento de respiração, porém, por perceber o inflamável desejo de lutar daquela Esquilo que nada tinha a ver com os pesadelos do mundo submarino, o mesmo acaba por ver o sucessor ideal para os poderes lendários do Homem-Sereia que se encontravam na sua máscara verdadeira. Ao oferecer essa mesma máscara para Esquilo, o mexilhão pergunta se agora ela poderia o levar para o Siri Cascudo, porém, ela tinha outros planos: ir para o oeste. O retorno para a luta no fundo do mar é bem interessante porque reflete um pouco o que alguns de vocês questionaram bastante nos comentários do último vídeo, que no caso está no momento que o Patrick se pergunta como eles iriam conseguir fazer fogo no fundo do mar, porém o Molusco apenas responde com a frase "Ah, então agora a física realmente importa", o que é muito bom porque retorna um pouco para o humor meio autocrítico que estava presente no começo da narrativa. Com isso, os dois começam a pensar em possibilidades viáveis de como trazer fogo para o mar, o que faz com que o Molusco aponte para o Monte Fenda do Biquíni, que seria um vulcão que estava adormecido há muitos anos. E isso é tecnicamente canon no universo do Bob Esponja, porque esse vulcão apareceu no episódio 142B da 7ª temporada e também no musical de 2016. Eu não sabia disso, mas é bem interessante ver que o criador não tirou esse vulcão do nada. Surpreendentemente, o Patrick é o primeiro a ter uma ideia, sugerindo que para tirar o fogo do vulcão seria só mover a montanha para outro lugar. E por mais que essa ideia pareça idiota e simplista demais de início, ela fazia todo sentido, porque eles precisavam apenas que um pouco de lava fosse exposta para que a enorme monstruosidade pudesse ser jogada nela. Porém, enquanto os dois perdiam tempo pensando com cuidado em todas as possibilidades possíveis, o Porífera rasgava no meio um dos membros daquele que havia sido torturado. Esse dano, por outro lado, não parece ter tido muito efeito, à medida que com apenas um golpe de reação, a pele presente no rosto do Porífera é completamente arrancada de uma vez. Bem brutal. Infelizmente, a luta logo perde o foco à medida que passamos a ver o Kraken tentando expor a lava dormente na montanha, chegando até a brincar que para isso ele precisaria apenas mover montanhas, literalmente. Tudo bem que ele não iria realmente empurrar a formação rochosa inteira de uma vez, mas precisava apenas quebrar pedras o suficiente para que a lava começasse a escorrer, o que acaba não dando certo. Mesmo ele usando toda a sua força presente naquela forma vermelha que a gente viu no episódio anterior. Ele até consegue realizar algumas fraturas com a ajuda dos seus tentáculos, mas não importava quanta força fizesse, sozinho o Kraken nunca iria conseguir fazer o que era preciso. Por sorte, esse não era o caso.
O Kraken, mesmo sofrendo com o ostracismo aplicado por todos os moradores da cidade, ainda assim deu tudo de si para salvar aqueles que haviam sido forçados a fazerem parte daquele massacre injusto. E todo esse sacrifício certamente valeu a pena. Vindos diretamente do oeste, Esquilo Sereia e Mexilhãozinho retornam para a Fenda do Biquíni para se unirem aos esforços finais da luta contra a fome daquele que havia sido torturado. Junto deles, o grupo anarquista da Sra. Puff compunha parte do exército daqueles que se recusavam a morrer daquela forma, trazendo consigo uma enorme máquina escavadora prontinha para concluir o trabalho que o Kraken havia iniciado. A cena era simplesmente deplorável. A enorme criatura amarela usava suas garras para rasgar a pele densa e rosada da estrela do mar gigante, utilizando seus poros para se alimentar do sangue e da carne que escorriam dessas feridas. Mesmo nessas condições, de alguma forma Esquilo consegue reconhecer seu velho amigo, estando feliz por saber que o mesmo havia sobrevivido. Ela também revela que o grupo havia trazido aquela máquina, pois coincidentemente eles haviam tido a mesma ideia que Patrick e haviam roubado aquela máquina de escavação de uma plataforma de exploração de petróleo que ficava a alguns quilômetros dali, brincando que, pela primeira vez, o petróleo iria salvar o oceano. Dessa forma, Esquilo se vira mais uma vez para o seu amigo Molusco, agradecendo por ele ter salvado sua vida e reafirmando que estava ali para ajudar naquela luta, ele gostando disso ou não. Porém, apesar daquele reencontro ser muito bonito e ser bem legal ver o grupo todo se reunindo mais uma vez, havia um pequeno detalhe que todos haviam deixado passar. Para que a máquina pudesse realizar a perfuração exata no canal subterrâneo que continha lava, seria preciso que alguém a controlasse manualmente. Como a pressão no momento da operação seria absurda, a lava iria cobrir completamente a máquina, acabando por matar quem estivesse lá dentro. A Sra. Puff é a primeira a afirmar que não poderia colocar um membro do seu grupo para realizar a escavação. Por isso, o pequeno mexilhão se oferece para fazer o serviço, declarando que seria o que o Homem-Sereia também faria, e aquela iria ser sua última jogada para acabar com o mal. Mas não havia tempo para elogios heróicos. Alguma coisa estava acontecendo na luta entre as duas monstruosidades. Repentinamente, um brilho anormal aos poucos ia surgindo entre os dois, engolindo o porífero aos poucos como se fosse algum tipo de material vivo extremamente forte. Tu se lembra como as estrelas do mar se alimentam? Aquele era o estômago do torturado, se expandindo cada vez mais para engolir todos de uma só vez. Não havia mais volta. A partir daquele ponto, todos precisavam assumir suas posições para que tudo ocorresse de acordo com o planejado. Esquilo Sereia e o Kraken iriam tentar conduzir a batalha para uma posição mais adequada para o banho de lava. O grupo da Sra. Puff derrubaria o topo do vulcão, enquanto o mexilhão faria o sacrifício final, marcando seu nome para sempre como um dos maiores heróis do fundo do mar. A fúria infernal do vulcão Krakatoa podia ser observada de longe, sendo aquele o sinal necessário para que a dupla de parceiros pudesse avançar para atrair a criatura. Infelizmente, todo o otimismo que eles apresentavam os cegavam de ver o perigo que o órgão exposto daquele monstro oferecia. O porífera, que se esforçava ao máximo para deter o monstro, tinha sua pele derretida com um simples contato com a luz anormal que o estômago exibia. Algo precisava ser feito antes que fosse tarde demais, porém, já era tarde demais. Boa parte do corpo do porífera já havia sido completamente dissolvido, e ele já não respondia mais nenhum chamado. O Kraken até tenta tirar sua tinta sobre o órgão, e a Esquilo tenta usar a força de suas mandíbulas para mastigar um dos braços de apoio da estrela. Porém, nada adiantava. Por outro lado, algo muito interessante acontecia em outro lugar. Talvez em um plano sobrenatural, ou talvez dentro da mente do falecido porífera. Porém, ali já não havia mais uma casca colossal e monstruosa para impedir que os dois ex-amigos pudessem se ver cara a cara. Naquela situação, completamente despidos de qualquer obstáculo físico que tornasse o conflito físico algo necessário, aquele que havia sido torturado transmite sua última mensagem. Bob Esponja, você não pode escapar. Dessa vez você vai ficar comigo para sempre. Esse é o momento em que você vai pagar o preço pelo seu descuido. Você devorou a minha carne por anos sem nem se preocupar em entender o que estava consumindo, mas a sua ignorância não absorve de nada. Assim que eu tiver absorvido cada célula do seu corpo, eu vou acabar com a Sandy, o Lula Molusco, toda a Fenda do Biquíni. Assim eu vou crescer um exército de estrelas. Nós iremos nos espalhar por todo o oceano, consumindo tudo indiscriminadamente. Assim como você. Mas primeiro eu vou aproveitar, despedaçando a sua mente. Dizendo isso, diversos anzóis descem da luz, atravessando a pele da esponja em uma única fincada, o que é uma clara referência a Hellraiser junto ao visual do torturado, que lembra bastante a de um cenobita, mas isso é outra coisa. Talvez fosse pela dor extrema ou apenas pelo choque de toda a situação em que se encontrava, mas o esponja teve forças suficientes para dizer um único nome:
Gary. O caracol também estava ali dentro de alguma forma, caminhando tranquilamente pelas costas daquele que havia sido torturado, dando uma forte mordida em seu pescoço, o que na realidade era apenas uma representação do dano que ele mesmo havia causado ao estourar o estômago da criatura usando uma agulha. Sandy explica isso ter acontecido por caracóis tritões serem predadores naturais das estrelas do mar, mas é bem fácil pensar que ele conseguiu estourar o estômago facilmente porque o mesmo já estava bastante inflado, e é mais fácil estourar um balão completamente cheio do que um ainda murcho. A Skeleton confirma que havia conseguido retirar o equilíbrio da enorme estrela e que precisava apenas de uma grelha para que pudesse começar a fritada. O Kraken então se lembra do efeito que a presença daquele que havia sido torturado causa na mente dos seres vivos. Então ele tinha plena noção de que o Porífera não estava morto, mas sim em um estado inconsciente de catatonia. Aquela era sua chance de se redimir por ter sido tão cruel com a pobre esponja em todos esses anos, implorando que ele acordasse, pois eles precisavam urgentemente de um mestre Kuka. Essas palavras tão simples podem não parecer muito motivacionais, porém são suficientes para gerar um certo efeito, e aquele que havia sido torturado também percebeu isso ao implorar que o seu amigo não abandonasse. Com seus tentáculos, o Kraken consegue abrir uma fenda no solo, expondo lava o suficiente para que o Porífera realizasse seu golpe final. Ele ergue a criatura sobre a sua cabeça em um último esforço e o arremessa diretamente no calor tão poderoso quanto a fome daquele que havia sido torturado. Diante desse painel belíssimo em que o Porífera derruba seu amigo na lava, é apresentada uma pequena citação do livro Paraíso Perdido, escrito por John Milton, que diz o seguinte: ele, o poder todo-poderoso, o lançou fumegante do mar eterno de ruínas hediondas e combustão para baixo da perdição sem fundo. Ali, para habitar em grilhões de diamantes e fogo intenso, aquele que ousou desafiar o Onipotente. Assim como o trecho do poema deixa implícito, o fogo do vulcão rapidamente engole todo o corpo da criatura faminta, que por fim acaba se dissolvendo em uma nuvem de energia cósmica que se desfaz nas águas salgadas do oceano. Diante do alívio que o fim da batalha proporcionava, o Porífera acaba se distraindo do solo que rachava sob os seus pés. A enorme esponja rapidamente se pôs em queda livre, pronta para dar um mergulho completo na perdição que afogou seu inimigo. O interessante é que enquanto na sua primeira morte o seu corpo foi salvo graças à capacidade regenerativa de sua espécie, e dessa vez o que o salva foi justamente aqueles que lutaram para honrar sua memória, inclusive aquele que havia começado com tudo aquilo. Mas isso não importava, todos estavam juntos finalmente, juntos como era antes de todo aquele caos, antes que o desejo cego por vingança de um se tornasse um pesadelo coletivo, e diante das ruínas da cidade destruída e dos corpos daqueles que haviam se tornado nada além de alimento, o horror da fenda do biquíni havia finalmente terminado. Um mês após o massacre, ficou visível que as coisas haviam mudado definitivamente. Alguns tentavam reconstruir suas casas e retornar à vida como era antes, enquanto outros preferiram seguir em frente e abraçar as novas condições o qual foram obrigados a adotar. Porém, mesmo assim, nada podia apagar a pior de todas as cicatrizes: o arrependimento. Vemos o Patrick diante de um memorial a todos que morreram naquele dia, se recusando a esquecer toda a crueldade que ele mesmo havia permitido que acontecesse. Mas se sentir culpado não seria o suficiente para compensar todas as vidas tiradas, e ele sabia disso. Como parte do plano de ataque, aquele que havia sido torturado teria esperado que Pérola, a baleia e filha adotiva do seu siriguejo, saísse da cidade em uma viagem escolar. Afinal, por ser um dos predadores mais perigosos do mar, poderia ser um grande obstáculo para o sucesso do plano. Ela até declara que iria fazer justiça em nome do seu pai, mas Sandy faz questão de lembrar que tudo aquilo havia sido responsabilidade do próprio caranguejo, e o seu destino havia sido exatamente o que ele merecia. Por mais duras que essas palavras parecessem, foram suficientes para fazer Pérola desistir de sua ideia. Patrick segue a se lamentar, dizendo para Esquilo que desejava nunca ter comido aquele hambúrguer mal passado. Porém, Sandy afirma que não havia mais como voltar atrás, e seguir em frente era a única coisa que eles podiam fazer no momento. Enquanto a cidade se reerguia, o Bob teria aberto seu próprio restaurante de sanduíches veganos. Os belos hambúrgueres, ou Pretty Patties, apresentados aqui, também se tratam de uma referência aos hambúrgueres coloridos propostos pelo Bob no episódio 25B da segunda temporada do desenho. A questão é que, assim como naquele episódio, a esponja mostra um interesse anormal no lucro que o restaurante oferece, sendo que aqui, quando questionado por Sandy sobre o motivo dele estar tão ocupado nos últimos dias, ele responde que sem o Plankton e o siriguejo na jogada, a população não teria para onde ir além do seu novo restaurante.
Mas isso não é exatamente o que importa, afinal Sandy estava ali por outro motivo. Tinha uma certa coisinha que ainda estava muito estranha em toda a situação que iniciou os planos daquele que havia sido torturado. Afinal, o Patrick original teve as memórias compartilhadas com o torturado após comer um hambúrguer de siri mal passado. E todos sabem que o Bob nunca teria servido um hambúrguer mal passado acidentalmente. Então, sim, o Bob sabia o que o Ciceriguejo estava fazendo com a cópia do Estrela e serviu o hambúrguer deliberadamente para que o Patrick soubesse disso. O motivo para isso tudo não fica muito claro. Porém, é curioso que após toda essa destruição ele tenha aberto o próprio restaurante e feito cópias de si mesmo para ajudarem na reconstrução da cidade. Ou melhor, ele chega ao ponto de se referir ao Siri Cascudo como se fosse a cidade dele naquele momento. Sandy obviamente se posiciona contra o que a esponja estava planejando fazer, porém o mesmo argumenta que aquela era a época de curar as feridas e não criar novas. Afinal, quando você tira uma casca do machucado, a única coisa que você consegue é mais sangue. Por fim, a esponja oferece um dos seus belíssimos hambúrgueres, prometendo que assim que a Esquilo terminasse de comer, ela se sentiria muito bem. O que a Esquilo acaba respondendo com um tiro surpresa bem em sua cabeça. Dessa forma, diversas outras cópias do Esponja avançam para atacar com uma fúria quase semelhante ao que as cópias do Patrick também apresentavam, porém dessa vez muito pior. Apenas com as poucas cópias presentes no estabelecimento, o conjunto de corpos passa a formar uma outra enorme criatura que, por sorte, era apenas parte da imaginação da Esquilo, que simplesmente nega o sanduíche. Saindo daquele restaurante, Sandy ainda precisava se despedir de mais alguém, seu amigo Lula Molusco, que quase morreu diversas vezes apenas para salvar as pessoas ao seu redor. Ela lamenta internamente por não poder contar a verdade para ele, afinal ela possuía uma dívida altíssima com o Molusco por ter salvado sua vida pouco antes da batalha final. Porém, provocar um novo conflito que poderia ser até mais sangrento que o anterior seria uma péssima ideia. Enquanto pensava consigo mesma, um molusco surge próximo a ela. Seu corpo ainda estava razoavelmente modificado, pois demoraria um tempo até que ele retornasse à sua biologia original, não que fosse algo que ele realmente quisesse. Afinal, a forma de Kraken o permitia continuar lutando em defesa daqueles que não podiam fazer nada, como o herói que o Mexilhãozinho teria sido. Mas um Mexilhãozinho não seria tão icônico sem um Homem-Sereia ao seu lado? Ou melhor, a Esquilo-Sereia? Porém, ela também nega a proposta, afirmando que dessa vez ela precisava ser ela mesma. Por isso, precisava tentar reconstruir sua vida longe dali, no Texas, sua cidade natal. Antes de se despedir, Sandy oferece um símbolo de sua gratidão, uma clarineta feita com a madeira da árvore que ficava em sua árvore-domo. Um presente muito simples, porém que significou bastante para o Molusco. Acontece que, assim como os cidadãos da Fenda do Biquíni, que não conseguiam mais seguir suas vidas como se nada tivesse acontecido, Sandy, mesmo de volta na terra seca da superfície, não conseguia ver tudo da mesma forma. O pesadelo que viveu no fundo do oceano naqueles últimos dias corromperam e perverteram as memórias felizes de todos os anos em que foi uma cientista otimista estudando a vida marinha com seus amigos peixes. E a partir daquele momento, o abismo não estava mais no fundo do oceano, mas estava presente em forma de cicatriz dentro da sua alma. Meus amigos, eu sei que muita gente... Eu até coloquei isso no Twitter, não foi essa semana? Que eu sei que muita gente pode acabar reclamando do final, porque eu também tive essa mesma sensação. Eu tive um mixed feelings, tá ligado? Eu tive uma sensação misturada. Eu não sabia muito bem o que sentir. Mas com certeza eu não fiquei decepcionado com esse final, sério. Eu simplesmente adorei todo o quadrinho. Não tem um ponto da história que eu acho que tenha ficado um pouco ruim assim, não, tá ligado? Eu acho que a história consegue se seguir muito bem. Porque, primeiro, desde o começo, a história não é perfeita. Tipo, desde o começo, a história é muito rápida, as coisas são bem simples. Então, a história vai seguindo e as coisas vão acontecendo da mesma forma. Então, a história se manteve fiel, tá ligado? Se manteve fiel do começo até o final. Eu acho isso bem válido. Até porque, como eu disse, eu acho que eu falei isso no primeiro vídeo, não sei se eu falei isso, mas eu devorei esse quadrinho. O Raik me mandou o link, assim, tava trabalhando, tá ligado? Ele mandou o link, aí eu olhei só pelo meme, tá ligado? Vou dar uma olhada pra ver no que é. E eu literalmente li tudo, assim, tipo, de uma vez, tá ligado? No mesmo dia, foda-se o trabalho. Eu li tudo ali, eu fiquei tão, tipo, caralho,
que incrível, mano. Depois eu descobri que tem um álbum musical, depois eu descobri que tem animação, eu descobri, caraca, tem muita coisa disso aqui, como eu nunca ouvi falar disso. E, sério, eu fiquei muito empolgado, eu gostei muito desse quadrinho. Só que eu tenho algumas pequenas críticas com relação a algumas coisinhas que talvez sejam só o meu gosto pessoal, não sei. Então, antes de eu começar a elogiar, eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que me incomodaram. A primeira coisa que me deixou um pouco incomodado, um pouquinho, foi com relação à morte do Plankton lá no segundo episódio. Eu nem sei que capítulo é, mas eu sei que, tipo, nessas séries de vídeo que a gente tá fazendo, a morte do Plankton acontece no último episódio. Porque ele morreu de uma forma muito... tá ligado? Muito, tipo... Se tu tirar o Plankton da história e colocar, sei lá, sua Karen no robô, a história continua do mesmo jeito, porque a única coisa que ele fez foi trair a Sandy, aí depois ele descobre que o fogo machuca o torturado e ele morre, tá ligado? É isso, tipo, ele não faz nada pra se redimir exatamente. Mas Thales, ele mostrou o fogo, entendeu? Tá, mas... sei lá, podia ter dado um pouco... Ele podia ter morrido no final, ele podia ter continuado lutando. Talvez o carinha tenha matado ele, porque aquele robô dele lá era o apelão, né? Já que ele podia jogar fogo a qualquer momento, ele tinha espada e o caramba, parecia aquele robô do Pacific Rim. Só que, sei lá, ele podia ter encontrado outro jeito, tá ligado? Porque eu honestamente acho que o Plankton merecia um pouco mais. Porque, fora a Sandy, ele é o carinha mais inteligente da cidade, né? Ele é o mais inteligente da fila do biquinho. Então ele podia ter feito alguma coisa a mais. E ele morre ali. Tudo bem, a morte dele, a cena da morte, é bem dramática e realmente me deixou bem chateado, tá ligado? Eu fiquei bem triste de ver ele morrendo e pedindo pra Karen se salvar, e tá dizendo que ama ela. Isso foi, né, foi meio complicado ali de engolir. Mas... eu queria um pouco mais do Plankton. É porque eu gosto muito do Plankton, sério, eu gosto muito dele. E eu queria um pouquinho mais dele. Um pouquinho mais. Talvez se ele tivesse morrido. Tipo o Larry, né? Não. O Larry morre primeiro. Sei lá, não... O Plankton podia ter morrido ali no final, junto com o mexilhãozinho, tá ligado? Eles podiam ter feito alguma coisa, não sei lá. Não consigo pensar, de madrugada eu vou com sono. Agora, a segunda coisa que me incomodou um pouco é a falta de foco no que realmente importa. Tipo, ali no final, a gente tem o retorno já fala do Superman, o retorno do Bob Esponja, na forma de porífera, né? Lutando contra o torturado, velho. São duas criaturas que se regeneram pra sempre, né? Lutando ali. E é isso que eu queria ver, pô. Tipo, eu queria ver os bichos lutando, eu queria mais foco nele. Tipo, sei lá, eu gostava de desenhar algumas páginas a mais de luta entre os dois, tá ligado? Porque a gente mostra só uns quatro painéis de luta dos dois, aí volta a atenção pro Molusco e o Patrick. Mostra um pouquinho da luta, aí volta a atenção pra cima. Tipo, cara, eu acho que... Não, o meu problema não é exatamente a falta de foco, mas a falta de atenção nesse momento, tá ligado? Porque chega num ponto em que a luta tá rolando, a gente não tá vendo, e tudo começa a acontecer muito rápido. Eu honestamente acho que esse final é um pouquinho rápido demais, tá ligado? Porque o Porífera, o Bob Esponja aparece, aí ele vira o Porífera, aí eles lutam, aí o Patrick e o Lua Molusco têm ideia de ver a montanha, de coisar a montanha, aí chega a Sandy, aí eles coisam a montanha, aí eles abrem, aí o Bob Esponja entra lá naquele jogo mental lá com o Patrick, que é uma cena muito foda, aquela cena deles dois lá no lugar branco lá, essa cena é muito legal, e na animação que os carinhas fizeram, eu nem sei que canal foi, mas na animação essa cena é incrível, mas... Foi muito rápido, tipo, narrativamente, mas eu acho que foi um pouco rápido de assim, o apelo emocional das cenas no momento que o Patrick no momento que o Bob Esponja joga o Patrick na lava. Aí tem a citação a Paraíso Perdido e tal. Essas cenas são muito incríveis, sério, muito bom. Mas eu acho que faltou, antes disso, faltou um impacto. Porque a gente tem o sacrifício do mexilhãozinho, que passa completamente despercebido, tá ligado? Tipo, acontece e foda-se. Tipo, honestamente, a morte do mexilhãozinho foi gratuita ali, tá ligado? Eu não tinha nenhum apego por ele. É por isso que eu digo, podia ser o Plankton ali, naquele momento, se redimindo. E o mexilhãozinho continuava vivo, sei lá. Vai que ele continua vivo com
o Lula Molusco, sei lá, qualquer coisa assim, tá ligado? Tipo, aí lá, o mexilhãozinho morre. Aí a Sandy ganha os poderes do Homem-Sereia e não faz nada com isso, tá ligado? Ah, mas ela mastigou o bracinho do torturado. Foda-se. Tipo, ela não fez nada, só apareceu e mastigou isso, tá ligado? Não fez mais nada. Tudo bem, ela trouxe a galera lá da Senhora Puff com a máquina e tererel, mas, tipo, nada que outro personagem também não possa ter feito, tá ligado? Ela tinha o poder do Homem-Sereia, velho. Ela podia ter feito alguma coisa a mais com isso. Eu não sei. Essa parte me pegou um pouquinho, eu acho que faltou um pouco de cuidado. Porém, passando pra parte que eu gostei muito da série, é a pegada terror cósmico na veia, tá ligado? Momentos como a Sandy olhando pro abismo, ou o próprio Lula Molusco olhando dentro do estômago do torturado e vendo o mesmo abismo, tá ligado? Tipo, nunca é explicado por que o abismo é daquele jeito e por que o torturado tem um abismo dentro dele daquele jeito, tá ligado? Não é explicado, isso é muito incrível. E no final, o final da Sandy voltando pra superfície, olhando pro céu e vendo o abismo, né, as mesmas cores ali, é que nem o final do Sussurros na Escuridão, do Lovecraft, tá ligado? Que o protagonista encontra lá com os alienígenas, fica lá chocado, descobre que existem alienígenas, aí ele começa a olhar pro céu, que ele gostava de fazer antes, ele não se sente mais seguro olhando pro céu, porque as estrelas parecem pequenos olhinhos encarando ele o tempo todo. Então eu tive essa mesma pegada no final aí, tá ligado? Eu adorei essa parte da Sandy simplesmente não querendo continuar na fila do biquíni e continuar a vida dela em outro lugar. Essa parte foi muito boa. O Patrick arrependido ali... O Patrick arrependido também não fez muita coisa, mas eu acho que não tinha muita coisa pra ele fazer mesmo. Mas é só pra deixar claro que realmente o problema era o torturado. O torturado era o problema, não era o Patrick em si, né? O Patrick em si só teve o link mental com o torturado e foi só mais uma marionete dele, apesar dele ser original, né? Ah, e outra coisa que eu gostei pra caramba claro, todo mundo... É óbvio que eu adoro a violência gráfica do quadrinho, entendeu? E eu adoro o traço do carinha que desenha, né? Eu nem lembro o nome dele. Mas aquela cena, torturado, tipo, saindo do chão e o Lula Molusco na forma de Kraken, que já é gigante, olhando aquilo, assim, do tamanho de uma formiguinha, tá ligado? De tão grande que o torturado é uma cena magnífica, tá ligado? Eu queria ter aquele painel no quadro. Sério, eu queria muito. É muito bonito. É nível Berserk, tá ligado? Tipo, parecia que eu tava lendo um mangá de Berserk, tá ligado? Tão bonito que é o traço dessa cena. Sem contar que outra coisa que eu queria elogiar bastante, que eu acabei citando ainda agorinha sem querer, é com relação ao apelo emocional de certos momentos. Tipo, tudo bem que algumas coisas parecem ser rápidas demais, outras coisas parecem ser um pouco rasas. Mas, sério, o carinha que criou a HQ, né? Ele não é só um bom desenhista, como ele é um bom roteirista, sério. Os momentos lá do Lula Molusco se sentindo culpado de ter sido escroto com o Bob Esponja, ou o encontro do Bob Esponja com o torturado ali naquela cena, toda branca ali, tá ligado? O diálogo do... Puta que pariu! O diálogo do torturado do Bob Esponja é um negócio bem bacana, velho. É nível... alguma coisa que tu leria num livro, tá ligado? É bem interessante, muito bem escrito. O quadrinho em si é muito bem escrito. Eu acho que eu nem conseguiria quantificar o valor artístico dessa obra. Nossa, eu falei que nem um babaca agora. Mas, tipo, se eu fosse dar uma nota de, sei lá, 0 a 10, tá ligado? Eu acho que eu daria uns 9,5 facilmente, tá ligado? Eu não daria 10, justamente por causa desses pequenos detalhezinhos que eu citei ainda agora, como coisas indo rápido demais, entendeu? Mas... sério, o resto tudo compensa. E esse quadrinho é muito bom. E eu quero muito que o carinha do The Simulation faça mais, tá ligado? Com outras obras. Não precisa ser parecido, tá ligado? Não precisa ser de horror cósmico também. Ele pode pegar outra, tipo, ir em outro caminho, tá ligado? Uma coisa, sei lá, uma coisa mais séria e pesada. Ou o próprio quadrinho original dele, sério. Se ele
se ele produzir algo nesse nível, produzir alguma coisa nesse nível, eu juro que eu vou cobrir tudo, tá ligado? Porque o cara é muito talentoso. E eu tô pensando seriamente em ajudar ele no Patreon. E, sério, galera, se tu quer apoiar o maluquinho, e se tu gostou dessa série, apoia o carinha lá no Patreon, ou simplesmente comenta lá no site dele pra dar o apoio pro carinha. Porque, sério, ele merece muito. Essa série é muito boa. Agora, pra gente concluir, vai começar a sessão de agradecimentos. E eu queria agradecer principalmente aos membros de platina do canal, né? Os pombíssimos de platina. Muito obrigado, Dimitri, que é um carinha novo. Muito obrigado, Muni e Murilo Lobos, que é o nosso camaradinha, tá ligado? Muito obrigado vocês, sério mesmo. Obrigado do fundo do coração. E com isso eu tô agradecendo também a todos os membros do canal. Muito obrigado a todos vocês, sério. Todos vocês merecem um aplauso, sério. Muito obrigado a todos vocês, sério mesmo. Vocês não precisavam, eu falo isso sim, não precisavam apoiar desse jeito, mas mesmo assim vocês continuam, não sei porquê, mas muito obrigado do mesmo jeito. E a gente promete continuar lançando vídeos com qualidade, né? Que eu juro que a gente tá tentando. Nisso eu também queria agradecer ao nosso amigo Sourá por ter editado esse vídeo maravilhosamente, como sempre. E, sério, o último vídeo dele de Smile Tapes foi muito bom. E eu não tô falando isso só por ele ter me livrado do sofrimento que ia ser se eu fizesse vídeo de Smile Tapes. Então, muito obrigado, Sourá. Sério, aplaudam ele porque o maluco merece. O vídeo dele tá muito bom, tá muito interessante. E ele quase me convenceu que Smile Tapes é bom. Quase me convenceu. Faltou um pouquinho. Eu queria agradecer também ao Raiken. E eu acho que vocês deveriam agradecer ele também. Porque se não fosse ele me recomendando, eu nunca teria conhecido essa HQ. E eu teria passado despercebido. E esses vídeos nunca teriam acontecido. Então, é exatamente isso. Muito obrigado, Raiken, por ter revisado esse roteiro e por ter recomendado o vídeo. O vídeo não, o tema. E basicamente é isso. É motivo pra comemoração. Primeira vez que eu termino uma série do canal, né? 3 vídeos é o suficiente, mas sério, finalmente terminei. Basicamente é isso. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.